Bom dia, estão me ouvindo? Coloquem para mim aqui já o nome de vocês e a turma aqui no bate-papo para mim, para gravar a presença de vocês na aula. Bom dia, professora. Bom dia, Arthur. Quem é que tá com 2 pontinhos aqui? Não tem descrição do nome? Coloquem aqui para mim já no bate-papo, tá? O nome de vocês, a turma para marcar, gravar a presença de vocês na aula. Eu vou esperar um pouquinho o pessoal entrar pra gente iniciar, tá bom? Tá ok, mas manda no chat pra todo mundo, não tem nada não. É, pra todo mundo. Porque fica gravada quem assistiu a aula. E eu dou nota para quem assiste a aula, tá? Nota de participação. Coloca o nome e a turma, por favor. O que aconteceu que vocês não assistiram a aula ontem, geometria? Isso aconteceu um caso aí. Que caso? Eu caí na cama, eu não acordei mais. Nossa, 11 horas da manhã você não acordou mais, não? 11 horas eu acordei, mas já não tinha mais aula. Na verdade, a aula começou 10h50. Só a Thalita assistiu minha aula ontem. Mas, Uai, professora, lá no WhatsApp não precisou que tinha aula da senhora, não. E eu não tinha olhado lá no Google Classroom, aí Como nem vi. assim? O aqui lá Tinha. só Eu teve a posso. aula até 10 horas. Foi a aula Oi? da. Escutando aí, professora? Mas Não, teve. teve aula da senhora, mas não teve o. O link no grupo? Não, não chegou. Não chegou? Não, chegou só lá no grupo do Google lá. Você fala lá na plataforma do Classroom, né? Aí eu não tinha olhado, aí eu Entendi. nem. Entendi. Pois é. Ô, Jonatas, você tá na aula errada. Jonatas é do primeiro C, né, Jonatas? ixi, Você tá na aula do terceiro A de Física. Nossa aula vai ser hoje, só que a última aula começa às 10h50. não dá. Está dispensado. Dá uma olhadinha aí qual é o horário da aula que você vai ter agora, tá? Não caiu mensagem no grupo não, que horário. Deixa eu ver. Caiu não? Não, tá aqui. É porque as Hã? minhas letras são miúdas. Já, professora. Tchau, até 10 horas. Thalita, Kurt, seja bem-vindo. Tá ouvindo, Kurt? Tá. Tô Hoje sua voz engrossou, hein? Ficou com a voz um grossa. pouquinho, né? Hã? Você Tá tá rouco? passando a hora já, né, professora? Pois é, né? Você cresceu também? Cresceu mais um pouco também? Cresci bastante. Tô com 1,70 e pouco agora. Sério? 1,75. Então cresceu muito em um ano, hein? Vamos lá? Aula de física, a gente vai falar de cargas elétricas. O Arthur e Kurt, que eu estou vendo vocês agora, né? Thalita, já conversei com ela. Não faltem essas aulas porque tem ponto de presença, viu? Então, se vocês precisarem de alguma nota, minha nota eu vou somar e dividir por 2. E esse ano não vai ser como ano passado. Então, esse ano nós vamos trabalhar bem trabalhadinho as atividades. Quem fez vai ter as notas, quem não fez vai ficar sem a nota da atividade que não fez,
tá? E a presença de vocês é importante porque ela é uma nota complementar. Então, se você precisar de algum ponto para arredondar a sua média ou tiver com nota baixa, essa nota de presença nas aulas ela vai contar, viu? Então, não faltem. Estejam sempre presentes nas aulas, tá bom? Nós vamos trabalhar, né, com... Larissa, ontem teve aula sua? Teve. Ontem não tem. Dia de quinta, não tem como eu participar porque eu trabalho. Ah, então tá bom. Eu trabalho na parte da manhã. Tá. Então, na quinta-feira, você fica dispensado, eu vou até anotar aqui. Mas nos demais dias, eu conto com a sua presença para te dar essa nota, viu? Beleza. Tá? E eu quero que você pelo menos assista, então, o vídeo depois da aula, tá? Quando você estiver em casa, tiver com tempo, você assiste, por favor. Para você não perder as atividades, nem o que eu for pedir de trabalho ou algo do tipo, tá? Então, vamos lá? Física, eu vou trabalhar com vocês física e geometria, tá bom? Esse ano vai ter aula de geometria mesmo. Ontem a gente teve a nossa aula da semana. Depois vocês assistem lá a videoaula que eu postei. Só a Thalita assistiu ela ontem. Só tinha a Thalita de aluna ontem. Então, vamos. Cargas elétricas, né? O conteúdo vai falar sobre a história da eletricidade. A primeira aula eu falei sobre a história da eletricidade, né? Agora a gente vai falar um pouquinho das cargas elétricas. Então, quando a gente fala de carga elétrica, a gente está falando de tudo aquilo que o átomo tem, né? Então, o átomo ele é composto pelo núcleo atômico. Dentro do núcleo atômico, a gente tem nêutrons e prótons. E por volta desse átomo, a gente tem os elétrons, tá? Espalhado naquelas 7 camadas de níveis eletrônicos que a gente aprendeu lá no primeiro ano. Então, o nêutron, a gente fala que é nêutron porque as cargas positivas e negativas elas vão se anular, tá? O nêutron não tem carga nenhuma. O próton já é o que possui cargas positivas e o elétron é o que está aqui fora, é o que tem cargas negativas. Por convenção, o próton ele tem carga elétrica positiva, que é o que eu acabei de falar, o elétron carga negativa e o nêutron não apresenta carga elétrica, tá? Por isso o nome nêutron. Então, só para a gente saber um pouquinho da história, né? A descoberta do elétron, próton e nêutron. O elétron foi descoberto por Thomson no ano de 1897. O próton por Rutherford em 1919. E o nêutron por Chadwick, James Chadwick, em 1932, tá? Rutherford ele era neozelandês e os outros 2 ingleses. O corpo neutro e corpo eletrizado, né? Então, quando a gente fala que o corpo ele está eletricamente neutro, a gente está falando que para cada carga negativa tem uma carga positiva. Então, para cada próton vai existir um elétron. Então, um vai anular a carga elétrica do outro, tá? Por isso o corpo está neutro, como se tivesse um equilíbrio. Já o corpo eletrizado positivamente, nós teremos, como no exemplo, mais cargas positivas livres do que cargas negativas. E é o que tem aqui no exemplo, ó, tá? Já o corpo eletrizado negativamente é o contrário. A gente tem esquematizado aqui mais cargas negativas livres do que cargas positivas. Então, um corpo neutro ele adquire carga positiva quando ele perde elétrons. Então, ele se eletriza, né, com a carga negativa ao receber elétrons. Então, olha só, um corpo neutro adquire carga positiva quando ele perde elétrons. E ele fica eletrizado com carga negativa quando ele recebe elétrons, tá? Isso que é importante vocês entenderem. Tranquilo até aqui? Compreenderam? Pode continuar? Pode continuar. Ok.
A unidade de medida da carga elétrica, segundo o sistema internacional, é o Coulomb, representado por esse C aqui, em homenagem a quem descobriu, que foi o Charles Coulomb, que era um francês. Então, olha só, o que é importante a gente saber, ó. Principais submúltiplos de Coulomb. A gente tem o milicoulomb, que é representado pelo MC, onde 1 milicoulomb é 10 a menos 3 coulomb. O microcoulomb, que na verdade é o mais utilizado, representado por essa letrinha Mi aqui, ó, e o C, onde 1 microcoulomb é 10 elevado a menos 6 coulomb. E o nanocoulomb, representado pelo NCzinho aqui, é onde 1 nanocoulomb equivale a 10 menos 9 coulomb. Então, exemplo para fixar, a letra A, 2 nanocoulomb é igual a 2 vezes 10 a menos 9 coulomb. Menos 5 microcoulomb é igual a menos 5 vezes 10 elevado a sexta a 6 coulomb. 3,4 milicoulomb é 3,4 vezes 10 a menos 3 coulomb. E menos 7,2 microcoulomb é menos 7,2 vezes 10 elevado a menos 6 coulomb, tá? Então, tá aí. A carga, né, dielétrica de um corpo. Então, aqui a gente entra na nossa primeira fórmula de carga elétrica. Isso aqui é importante vocês até anotar, viu? Por favor, depois. Então, ó, a quantidade de carga elétrica a gente vai chamar de Q, maiúsculo, tá? E a quantidade de carga elétrica de um corpo é dada por essa fórmula aqui. Q é igual mais ou menos número de elétrons perdidos ou ganhos vezes a carga elementar. A carga elementar, gente, ela é constante, ela não muda, tá bom? Então, vocês só vão utilizar, substituir pelo valor dela. Então, como eu disse, né, N é o número de elétrons perdidos ou ganhos. Carga elétrica é a carga elementar. Então, uma coisa que vocês têm que prestar atenção, ó. O valor da carga elétrica elementar é 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb. Então, ó, olha aqui um detalhe importante. A carga elétrica elementar é a menor quantidade de carga elétrica isolada que existe na natureza. O valor absoluto dela, o módulo dessa carga, é a carga do próton ou do elétron. E o módulo dessa carga, elas são iguais, tá? Na carga elementar. Então, quer dizer que a carga elementar do próton é também 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb. E a carga elementar do elétron também é 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb. É a mesma coisa. O que vai mudar, pessoal, é no final do exercício, o que você vai ter lá? Se o resultado é positivo ou negativo. Então, se a carga é do próton, a sua resposta final tem que estar positiva. Então, você vai ter uma resposta positiva, tá? Depois que resolver os cálculos. Nós vamos ver exemplos aqui. E se tá ganhando elétron, ou tem elétron em excesso, aí o seu resultado no final tem que ser negativo, tá bom? Professor, então eu não vou colocar lá menos 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb para calcular? Não precisa. É diferente. Você vai colocar pode colocar somente no final, na resposta final, tá? Então, a carga elétrica de um corpo ela é quantizada, né? Então, quer dizer que ela é sempre múltiplo inteiro da carga elétrica elementar. Então, ó, um exemplo aqui, ó, prestem atenção. Uma régua de alumínio inicialmente neutra perde 50 milhões de elétrons. Determine a carga elétrica por ela adquirida, dado que a carga elementar é igual a 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb. Pergunto para vocês, quando perde elétron, essa carga ela é negativa ou positiva? É alguém aí que me ouviu? Entendeu a pergunta? Terceiro A, tem alguém por aí? Oi, eu não entendi. Ó, quando o exercício fala que
o objeto, né, ele está perdendo elétrons. Se ele está perdendo elétrons, eu perguntei para vocês, a carga elétrica dele é positiva ou negativa? Negativa. Certeza? Eu acho. Se Eu você... acho nenhum, porque ele é neutro. Não, ele estava inicialmente neutro. Depois ele começa a perder 50 milhões de elétrons. Vamos lembrar, para ser neutro, para cada próton tem que ter um elétron, certo? Agora, eu estou perdendo os elétrons que eu tinha, perdi 50 milhões. O que ficou em excesso? Positivo. Positiva. Então, se eu tenho prótons em excesso, a minha carga ela é positiva, tá? Não esqueçam disso. Então, se eu perco elétrons, a minha carga é positiva. Se eu ganhar elétrons, a minha carga ela é negativa, viu? Então, anotem isso aí, não se esqueçam. Então, vamos resolver? Quer saber qual a quantidade de carga elétrica que essa régua possui? Então, eu estou perdendo 50 milhões de elétrons, então vou transformar em base, tá? Em potência, porque a carga elementar é dada em base, tá? Base 10. Então, ó, é simples. Se eu pegar 50 milhões e transformar ele em base 10, basta eu pegar os 5 vezes 10 e contar quantos zeros eu tenho. Então, eu tenho 7 zeros, 10 elevado a 7 elétrons, tá? Carga elementar ela não muda. Então, o que eu tenho? Quantidade de carga elétrica é igual mais, ó, presta atenção, mais o número de elétrons perdidos ou ganhos vezes a carga elementar, tá? Então, eu vou ter mais 5 vezes 10 elevado a 7 vezes 1,6 vezes 10 a menos 19. Outra pergunta, por que 5 vezes 10 elevado a 7, tá? Aqui tá positivo, só para vocês não esquecerem, porque eu estou perdendo elétrons, tá bom? Então, multiplicando tudo isso aqui, vocês sabem que eu vou multiplicar o 5 com 1,6 primeiro, vai ser igual a 8. O que eu faço com as bases? Na multiplicação, conservo a base, subtraio os expoentes. Então, menos 19 mais 7 vai ser igual a menos 12, tá? Na verdade, subtrai não, gente. Soma os expoentes, tá? Na multiplicação, conservo a base e soma os expoentes. Na divisão, que eu conservo a base e subtrai. Então, ó, menos 19 mais 7 vai ficar, conserva o sinal do maior, fica menos 12 Coulomb. Então, 8 vezes 10 menos 12 Coulomb. Dúvidas? Sim? Não? Vocês entenderam o que a gente viu até agora? O exercício, o que repete, a explicação? Não, tá tranquilo? Falem pra mim aí, porque a gente tem 2 minutinhos. A sala vai até 8h30. Terceiro A, alguém está vivo por aí? Eu entendi mais ou menos. Mais ou menos? Gente, ó, quem não colocou o nome pra mim aqui no bate-papo, coloca, por favor, viu, Juan? Se não colocou, coloca. Então, vamos de novo. Vou explicar novamente, tá? Vamos lá no enunciado. Ó, o enunciado diz assim. Uma régua de alumínio inicialmente neutra perde 50 milhões de elétrons. Determine a carga elétrica por ela adquirida. Então, eu quero saber quanto de carga elétrica ela tem. Dado que a carga elementar, como eu disse para vocês, ela é constante, ela não muda. 1,6 vezes 10 a menos 19 Coulomb, certo? O enunciado todo mundo entendeu? Sim, Kurt, entendeu o enunciado? Sim. Então, você tem uma carga elétrica. Você tem uma régua.
O exercício diz que essa régua ela está perdendo elétrons, tá? Então, presta atenção nisso. Se eu estou perdendo elétrons, qual é a carga que eu tenho em excesso? A positiva ou a negativa? Isso também tem que ficar claro na minha cabeça. Positivo, então eu tenho mais prótons do que elétrons, certo? Então, vamos lá. 50 milhões de elétrons estão sendo perdidos. Eu vou transformar ele em potência, porque a carga elementar, que é uma constante que não muda, está em potência, está em 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs, certo? Então, transformando 50 milhões, escrevendo em base 10, eu pegar 5, que é o único número inteiro que eu tenho, vezes 10, e aí, ó, como que eu sei qual é o meu expoente? Basta eu contar quantos zeros eu tenho em 50 milhões. Em 50 milhões, quantos zeros eu tenho? 7 zeros, não é? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, o meu expoente é 10 elevado a 7 elétrons. Ficou claro? Sim? Sim. Então, vamos lá. A fórmula também não muda. A fórmula é essa daqui. Carga elétrica é igual mais o número de elétrons que eu perdi vezes a carga elementar. Aí eu pergunto para vocês, por que que aqui, ó, antes desse N, que é o número de elétrons que eu perdi, está positivo? Porque se eu estou perdendo elétrons, a carga que eu tenho em excesso é a positiva, que é o próton. Por isso aqui é positivo, tá? Professora, a gente tem que representar toda vez? Não, não é necessário. A gente sabe que se um resultado como esse não tiver o sinal de mais, significa que ele é positivo, tá? Não tem essa necessidade. Então, vamos resolver agora substituir. O número de elétrons que eu perdi é 5 vezes 10 elevado a 7. Vezes a minha carga elementar, que é uma constante, então é 1,6 vezes 10 elevado a menos 19. E agora o que eu tenho que fazer? Multiplicar isso daqui. Então, vamos fazer o seguinte, vamos multiplicar primeiro os números que a gente tem, as bases 10, né? Base 10, vamos resolver por último, tá? Suponhamos que a gente não tem calculadora, ou a nossa calculadora não calcula base 10. Então, eu vou ensinar vocês a fazer de cabeça, tá? Fazer só com a calculadora comum. Então, presta atenção, ó. 5 vezes 1,6 é a primeira multiplicação que você vai resolver. 5 vezes 1,6 é 8. Coloco ele aqui. Vezes 10. Vou copiar a base 10. Agora, vamos por regrinha. Na base 10, multiplicação de bases iguais, eu conservo a base e vou somar os expoentes. Então, o que eu vou fazer? Menos 19, ó, mais 7. O que acontece? Conservo o sinal do maior e vou subtrair, porque menos 19 mais 7 vai ser menos 12 coulomb. Ficou claro agora? Sim? Não? Sim. Sim? Então, é assim que a gente faz, tá? Vou deixar só esse exercício aqui. E próxima aula a gente continua, porque nosso tempo também está acabando. Tá bom? Então, tenha um bom final de semana. A gente se encontra semana que vem, viu? Fiquem com Deus. Tchau, tchau, meninos. Tchau.